Namastê, gente, sejam bem-vindos ao Gora Astrologia Védica. Meu nome é Cristina Shukla, eu sou uma astróloga védica, eu estudo céu. Moro aqui há 4 anos na Índia, estou num curso de 5 anos, estou no meu 4º ano desenvolvendo a minha grande tese agora para o final, onde eu estou fazendo um estudo de todos os aspectos impossíveis e mais possíveis da vida de Frida Kahlo, um estudo bem grande que vão dar assim, páginas e páginas. E eu trabalho com mapas de leitura, eu faço leituras de mapa natal, mapa do ano, e você também tendo dúvidas específicas sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua carreira, sobre o seu parceiro, sobre filhos, enfim, assuntos pertinentes à sua vida. Ou então também eu tenho algumas aulas especiais que eu disponibilizo para quem gostaria de aprofundar certos temas em relação à astrologia védica. Muito bem, hoje eu vim falar aqui sobre como você sabe, olhando o mapa de uma pessoa, que ela pode ser um astrólogo védico profissional, ou seja, aquele astrólogo védico que vai atuar profissionalmente fazendo leituras, ou que tipo de leituras ele vai fazer depois de sair um outro estudo, mas que ele vai atuar nessa área. Então, não é aquela pessoa que somente gosta de estudar astrologia védica e aí consulta um astrólogo védico para saber, para autoconhecer, para um autoconhecimento, para ter um entendimento maior e das possibilidades que estão abertas dentro da história da vida dela. Não é também aquela pessoa que ama estudar astrologia védica para compreender o próprio mapa. É uma terceira camada após essa. Eu estudo o meu mapa, eu amo astrologia védica, eu estou lá, tenho muito interesse em estudar astrologia védica e resolvi trabalhar profissionalmente com isso. Então, resolvi trabalhar profissionalmente com isso. Na minha linhagem, que é de Achyutananda, que atualmente é o meu professor Sanjay Rath, meu Param Guruji, que é o mapa dele que está aqui, eu vou mostrar para vocês que existem 3 condições, principalmente as duas, são muito importantes para que você entenda que uma pessoa pode se tornar um astrólogo védico profissional. Né? E outra coisa que é importante dizer, gente, quando a gente estuda um mapa, primeira coisa, um conceito não define o mapa todo ou uma história toda. Então, a gente faz sempre uma grande lista de conceitos para ver se aqueles conceitos estão ajudando aquela situação a acontecer ou aqueles conceitos não estão ajudando aquela situação a fluir legal. Outra coisa importante dizer que muitas vezes a gente ser bom em algo não significa que aquilo no seu mapa vai te dar um financeiro melhor. Então, existe no mapa a possibilidade de falar, olha, é aqui, trabalhando nessas áreas, você pode ter mais chance financeiramente. E aqui eu não estou nem falando se você gosta ou se você não gosta, mas a gente fala, né, o que a lua, o que a sociedade deu para você ganhar o seu ganha-pão aí, a sua manteiga de todo dia, pão com manteiga de todo dia. Muito bem, então esse mapa é do meu Param Guruji Sanjay Rath. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, existe uma condição, primeira condição que é não negociável, que a pessoa que vai ser um astrólogo védico profissional, ela precisa ter uma sambanda, uma combinação entre Júpiter e Vênus. Por que Júpiter e Vênus? Porque Júpiter, Brihaspati, é o planeta do conhecimento. Inclusive, né, eu até atuei como professora de muitas diferentes coisas da minha vida toda, e o que eu sempre ouvia dos meus alunos, principalmente dos meus alunos de inglês, é quanto tempo eu levo para falar o inglês bom? E aí sempre a minha resposta sempre foi, é tempo. Né? Então, Brihaspati, o conhecimento longo, então a gente fala que dentro da astrologia védica, Brihaspati leva 1 ano em cada signo, então a gente fala que um ciclo de 12 anos faz com que uma pessoa seja excelente, proficiente naquilo que ela faz ou que ela está fazendo. Né? Antes disso, a gente até pode ter uma boa qualidade, a gente até pode ter um bom estudo, mas realmente a pessoa com mais anos. A outra forma de aprender, que vem muito através de habilidades, é através de Mercúrio, mas Mercúrio é um aprendizado mais raso, né? Mas ali, é aquela coisa que a gente corre na internet, dá uma olhada e nem lembra mais do que pesquisou. Muito bem, não significa que desmereça ou não mereça, são qualidades diferentes, tipos de estudos diferentes e tipos de habilidades diferentes, usada para diferentes coisas. Muito bem, então vamos lá entrar aqui, né?
Então, aqui a gente tem que achar né, uma condição aonde, né, Júpiter, de alguma forma, está conectado com a Vênus. Então, a gente está vendo aqui, ó, Júpiter está aqui, né, nessa primeira casa, e aí a gente tem, aqui é o mapa do norte, tá, gente? Esse tipo de design de mapa que a gente está vendo aqui, né, onde a gente não tem um espaço no centro, a gente não considera um mapa védico, tá? Eu gosto de ressaltar isso, que as pessoas que queiram estudar astrologia védica, seja para estudar para si próprio, né? Eu tenho muitos alunos que estudam astrologia védica para entender do próprio mapa, e isso faz muito sentido. Mas então os melhores mapas védicos, considerados védicos, são aqueles que têm um espaço no meio, como esse aqui, ó. Aqui do lado você pode ver, né? Tem esse então esse quadrado aí no meio é considerado mapa védico, é o design do sul, ou então ao lado dele você pode ver que tem o design do leste. A energia do sul é de Brihaspati, Júpiter, e a energia do lado é a energia do leste, que é do Sol, Surya. E aqui a gente tem energia de Vênus, aqui do norte, né? Então, a gente pode ver ó, que Júpiter está aqui, e aí que relação que a gente consegue encontrar entre Júpiter e Vênus no mapa, né? O Param Guruji é um astrólogo desde os 9 anos de idade, ele estuda com o avô, é uma linhagem que vem de família. Então, assim, né, de alguma forma a gente tem que encontrar. E lembra, gente, que existem sempre 2 movimentos quando a gente estuda astrologia védica. É o movimento do mapa para a vida da pessoa e o movimento da vida da pessoa para o mapa. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo fora tem que ser achada dentro, e o que está acontecendo dentro também tem que ser achado fora. Por isso que é um grande trabalho de investigação, de pesquisa e de coletar conceitos. Então, cuidado com a história de achei um conceito onde a minha lua está com questões, e aí, de repente, a lua é um pepino, é um grande problema no seu mapa. Então, assim, um conceito não define a história toda. A gente, pelo menos, precisa de 3. Se não tiver 3 conceitos, não tem suporte para dizer se aquilo é ou não é legal, importante para aquela ação ou para aquela história que está sendo buscada. Então, ó, Júpiter está aqui na primeira casa, como vocês podem ver. Desse lado aqui, a gente tem Vênus lá na quinta casa, e aí a gente sabe, né, que o Brihaspati Júpiter, ele olha para as casas a partir de onde ele está, casa 5, 7 e 9. Então, Júpiter que está aqui, com certeza, ele está olhando lá para a casa 5. Né? Então, existe aí uma conexão. Não é uma conexão muito forte, a gente gosta de sambandas ou de combinações entre os planetas mais fortes, mas tem uma outra forma da gente entender esse processo. Quando a gente quer entender os conhecimentos que esse planeta tem ou que está trazendo para a pessoa no mapa, a gente conta a partir do que a gente chama dos trines, né? Que seriam as casas a partir de onde esse planeta está, 5 e 9. Então, a gente volta de novo aqui e a gente vê que essa Vênus está a partir de 5 casas, a partir de Júpiter. Então, aí a gente vê essa combinação, esse sambanda entre Júpiter e Vênus. Quero ressaltar aqui mais uma coisa, que a gente, quando estuda um mapa védico, a gente não somente estuda o D1, o mapa de nascimento, como está aqui, né? A gente estuda o D1 e D9. Então, muitas vezes, coisas que não achamos no D1, a gente sempre vai estudar o D9. E tudo que se acha no D1, para saber se realmente funciona, tem que ser consultado no D9 e também no D3. O D3 é um mapa dos irmãos, que é uma terceira configuração. Mas, de qualquer forma, tem que ser achado. Tudo que acontece na vida da gente tem que ter, primariamente, tem que ter alguma coisa acontecendo ali no D1, e pode ser que lá no Navamsha, nesse D9, que também é considerado o mapa do parceiro, a gente chama de mapa do parceiro, esteja lá. Então, vamos lá. Júpiter e Vênus já estão tendo uma sambanda. A segunda questão é que o planeta Atmakaraka, oh my God, what is Atmakaraka? Atmakaraka é o planeta alma da pessoa. Então, todo mundo tem um planeta cujos graus são os maiores graus do mapa,
E aí, esse maior grau do mapa mostra que esse planeta é o planeta alma da pessoa, que tem várias informações importantes, inclusive fala dos desejos de alma dessa pessoa. Então, esse planeta alma tem que estar conectado ou com a casa 11, ou então com a casa 3. Quando está conectado com a casa 11, significa que essa pessoa vai aprender de um professor de uma linhagem. Quando está conectado com a casa 3, significa que ela é autodidata. Ela até pode ter conhecido alguém, mas ela tem muita capacidade de fazer esse conhecimento por si só, o que já é algo incrível. Então, como a gente pode perceber aqui, Saturno é o planeta alma de Parangurudi, então, e mora lá na casa 11. E aí tem toda uma explicação por que é o planeta alma, por que a casa 11. Eu não vou entrar em muita profundidade, porque aí os conceitos vão ficar muito mais dificultados, porque né, existem camadas e camadas que a gente vai acessando, mas a casa 11 fala, entre outras coisas, da temporada de verão, né, no mapa, considerado Uritu, e aí é casa 11 e Jyotish, ou seja, a astrologia védica é associada ao verão, e a astrologia védica é um desejo de alma. Então, a alma tem que estar ou lá na 11, ou o planeta alma não precisa estar na 11, na casa 11, mas ele tem que ter alguma relação com a casa 11, né? Senão, realmente, a 11 ou a 3. Muito bem, a terceira condição, essa, né, é mais discutível, mas seria no sentido da pessoa também viver, né, e o quanto que ela pode viver disso. Então, a possibilidade de profissão está aberta, e como é que vai viver isso? Tem que ter uma combinação entre a casa 1 e a casa 2. Ou seja, Lagna e casa 2, mas aqui também a gente pode discutir muito sobre a questão de casa 1 e casa 2 de Atma Karaka, ou seja, né, eu olho lá onde o Atma Karaka mora, essa é a casa 1, e aí eu olho se tem alguma relação com a casa 2, como vocês podem ver, eu vou mostrar que tem relação aqui nos dois casos, e aí também, se eu não encontro casa 1, casa 2 de alguma forma, Lagna e casa 2, eu posso ver Atma Karaka, casa 1, casa 2, e também posso ver um outro conceito que a gente chama de Aruda Lagna. Aruda Lagna, a gente chama de como a sociedade nos vê. Então, é o nosso espelho, né? Então, uma coisa sou eu e como o mundo me vê. Então, a gente chama esse conceito de Aruda Lagna. Então, como vocês podem ver, o dono da casa 1 é Júpiter, Júpiter já está morando lá na própria casa. O dono da casa 2 é Marte, é Áries, né? E aí a gente vê que Marte e Júpiter estão se aspectando aqui, ou seja, estão olhando um para o outro, relação de casa 1 e casa 2. Aqui também você pode ver na questão de Atma Karaka, né? Saturno é o planeta alma e ele é dono da casa 1 e casa 2 em relação também, a gente encontra essa relação. E aí até se a gente fosse, né, poderia até ir mais, mas a gente, na verdade, a gente está fazendo mais ainda um reconhecimento diário. Então, gente, esse é o mapa do meu Parangurudi, que é responsável por transmitir a linhagem que vem da família dele. E é da onde eu estudo, muitas pessoas também estudam. Então, agora, eu vou mostrar aqui o mapa do meu outro, agora a gente chama de Gurudi, porque não é o professor maior, Gurudi é um outro professor meu, é o Vishalaten, que eu gosto muito também das aulas dele, é uma pessoa bem detalhista, bem conceitual, e assim, né, ele nunca fala. O que eu gosto, o que eu aprendi muito com ele é que, assim, as coisas não são e pronto. Me acha os conceitos, prova, me conta, né? Então, existe toda uma parte lógica aí no processo. Então, vamos lá. A gente primeiro tem que achar uma relação entre Júpiter e Vênus. E por que Júpiter e Vênus? Ou Brihaspati e Shukra? Porque Júpiter traz o conhecimento e Vênus traz a visão. Então, Vênus é relacionado à visão. Então, a capacidade de ter a visão, né, sobre aquela história. E aqui está fácil, né? A gente vê que Júpiter está morando em Libra, e Vênus está morando em Sagitário. A gente tem o que a gente chama aqui de Parivartana. O que é Parivartana? E é uma combinação bem forte. É quando duas casas, os donos dessas duas casas, um está morando na casa do outro. Ou seja, Vênus está morando na casa de Júpiter, Júpiter está morando na casa de Vênus, então é como se eles
trocassem e fossem morar nas próprias casas em determinados tipos de condições, o que a gente chama de determinados tipos de regências soldásticas. Está difícil hoje. Muito bem. Bom, então a segunda condição é que o Atma Karaka, ou seja, o planeta alma, e quem quiser saber sobre Atma Karaka, planeta alma, eu tenho um vídeo, tenho mais de um, acho que eu tenho 2 ou 3 vídeos de Atma Karaka aqui no YouTube, você pode assistir e achar qual é o seu planeta Atma Karaka. Eu considero fundamental entender esse planeta na sua história, porque ele vai falar muito dos seus desejos mais internos. Então, existe toda uma questão do planeta Atma Karaka, do que, né, o que você também quis vir e fazer a sua história aqui na Terra, lembrando que a astrologia védica fala de encarnação, então a gente reencarna e a gente recebe esses karmas para serem, a gente vem experienciar os karmas, os resultados das ações dos karmas passados, né, sejam eles positivos ou não. Então, muito bem, aqui a gente já tem uma combinação de pronto aqui, muito rápida, né? Um Parivartana aqui, Júpiter com Vênus, Vênus morando na casa de Júpiter, Júpiter morando na casa de Vênus, então já está comprovado. E, obviamente, gente, às vezes essas informações não são facilmente achadas, porque quando você está estudando astrologia védica, pode ser que você tenha estudado até certos conceitos, até certas camadas. Obviamente, aqui eu já estou estudando astrologia védica há quase 10 anos, então a gente tem muitas formas de achar isso, né? Então, quanto mais o aluno é iniciante, né? De repente eu pego alunos que estão estudando o próprio mapa, o que é muito legal. E eles falam, Cris, eu não estou entendendo isso aqui, eu não estou achando, porque eles ainda não estão conseguindo enxergar essas camadas que eu já enxergo. Então, não é que você está errado ou certo, você ainda está no modo iniciante, né? Então, a segunda camada aqui, a gente vai ver casa 11 se está conectado com o planeta alma. No caso, o planeta alma aqui é Rahu. E Rahu é o corregente de Virgem, que é a casa 11, que quando a gente olha aqui, né? Rahu, né? Virgem é o signo da casa 11, Rahu é o Atma Karaka, então a conexão já está aí de pronto, né? Ficou fácil. A terceira camada, essa foi mais difícil, a gente tem que achar uma combinação, ou seja, entre Lagna e segunda casa. Nesse caso aqui, não aparece entre Lagna e segunda casa. Então, eu fui procurar entre Atma Karaka, né, onde o Atma Karaka está, e relação com a segunda casa, né? Então, se a gente olhar aqui, né, Atma Karaka é Rahu, Rahu aspecta a segunda casa. Essa pode ser considerada também uma relação, né? E aí também a gente poderia trabalhar com a Aruda Lagna, mas a ideia aqui, principalmente, é achar alguma conexão. E aí, o quanto essa conexão é profunda, a gente tem que cavar mais no mapa. Mas se a conexão aparece, a gente já começa a entender. Outra coisa interessante aqui é que o Atma Karaka, né, o planeta alma, ele também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele também aspecta o dono da segunda casa em relação a ele, então também existe aí um sambanda acontecendo. Então essa é uma forma. Muito bem, vamos lá para o nosso terceiro mapa. Então, aqui no nosso terceiro mapa, esse é o meu mapa. Então, a gente também tem que achar essas 3 condições acontecendo. Então, a primeira condição é sempre um sambanda entre Júpiter e Vênus. Então, de alguma forma, você tem que achar uma conexão. Tendo ela mais fraca, mais rasa, né? Então, aqui, ó, Júpiter está morando na casa de Touro, né? No signo de Touro. Então, é Vênus. Então, é uma sambanda. Júpiter e Vênus estão conectados. Muito bem, primeiro achado. O Atma Karaka aqui no meu mapa é Vênus. Minha Vênus é meu Atma Karaka. E aonde ela mora? Na casa 11. Então, está lá também conectado à história da casa 11. E aí, a gente tem que achar uma conexão entre a casa 2 e a casa 1, né? Ou seja, entre Lagna e casa 2. Também pode ser entre Atma Karaka, casa 1, Atma Karaka, casa 2, Aruda Lagna, casa 1, Aruda Lagna, casa 2.
Aqui a gente já acha uma conexão fácil. Por quê? Porque o dono da primeira casa é o Sol e o dono da segunda casa é Mercúrio. Então, eles estão juntos lá. Inclusive, o Sol, o meu Sol, esse Sol que está posicionado no meu mapa, está causando combustão em Mercúrio. Meu Mercúrio, coitado, está tostando lá. Né? Então, tem toda essa questão também difícil aí, né, nessa minha história aí. Então, gente, se você. E aí eu gosto de lembrar, né? Então, existem pessoas que vão usar a astrologia védica como ferramenta de conhecimento consultando um astrólogo védico. Essa é uma forma de estudar a astrologia védica. Segunda forma é você se interessa pelo assunto de astrologia védica, e aí você quer saber sobre o seu mapa, sobre o mapa do seu filho, sobre o mapa do seu marido, sobre o mapa da sua amiga, e aí você quer estudar, né? Faz muito sentido isso para você. Terceira camada é assim, você gosta de estudar, você quer estudar, ou tem interesse em estudar, e aí você vai desenvolver isso profissionalmente. E para que profissionalmente isso aconteça, essas três condições têm que estar lá. Tá bom? Muito bem, eu espero aí que esse vídeo tenha ajudado vocês, e a gente se encontra aqui de novo num próximo vídeo. Lembrando que quem quiser aprender sobre astrologia védica, quem quiser saber mais, tem aulas especiais. No momento, eu tenho uma aula de Saturno, que fala sobre os trânsitos de Saturno em relação a cada casa. Primeiro, aonde ele mora, nesse Saturno mora na sua primeira casa, mora na sua segunda casa, mora na sua terceira casa. E depois, nessa mesma aula, eu falo de quando Saturno está transitando, como que funciona esse processo. Estão vindo mais aulas, estão chegando, o ritmo aqui está um pouco mais lento, está um verão na Índia. Hoje, inclusive, choveu, graças a Deus as monções chegaram, as temperaturas estão muito altas, criança em casa, férias escolar, então o movimento está mais lento. Mas estamos aqui. E eu vejo você numa próxima leitura, ou aqui no vídeo no YouTube, ou lá no Instagram. Entendeu?